Pode ser que você deseje ser uma mosquinha e acompanhar a correção da sua redação, não é verdade? Mas olha só, pessoal, nem é preciso esse tipo de fantasia. É necessário, sim, e fundamental que você conheça os critérios para se sentir respaldado, principalmente na hora de escrever seu texto. Onde se conhecem os critérios e onde se pode fundamentá-los e entendê-los melhor? Ora, no Guia do Participante ou Cartilha do Participante. São publicações produzidas e distribuídas, anteriormente impressas, agora apenas em versão online, pelo próprio MEC, pelo INEP, que produz a prova do Enem. O que há de tão importante nesses documentos? Dentre outras tantas coisas que eu faço questão de rememorar sempre que possível, porque eles devem ser livrinhos de cabeceira neste seu ano de preparação, há os critérios aplicados, que na redação Enem nós nem chamamos de critérios, pessoal, chamamos de competências. 5 competências avaliadas, 200 pontos em cada uma das competências, e nessa cartilha ou nesse guia nós temos a divisão sistemática dos 40 em 40 pontos até perfazer os 200 pontos de cada uma das competências. Bom, em linhas gerais, o que cada uma das competências evidencia? Atendimento à norma padrão escrita, conhecimentos relacionados a outras áreas, interrelacionados no texto e obediência ao gênero dissertativo argumentativo solicitado no Enem. Há uma discussão, vou fazer um parênteses aqui, porque há uma discussão sobre o fato de a redação do Enem ser um gênero ou não, mas, enfim, o atendimento a essa estrutura. Também é avaliado, gente, como terceira competência, a seleção e a organização de fatos, opiniões, ideias, exemplos, enfim, as estratégias argumentativas empregadas aí na construção do texto. Se esse texto apresenta um repertório sociocultural produtivo e também se é possível evidenciar pela leitura um projeto de texto, que é aquela ideia embrionária que antecede o rascunho. Bem importante isso. Como quarta competência, a interligação visível entre cada frase e entre cada parágrafo do texto. Por que uma interligação visível? Porque ela é feita por conectores, expressões que dão liga às frases, que estabelecem as relações de implicação e outras tantas. E por último, não menos importante, aliás, um grande calcanhar de Aquiles na produção de textos do Enem, a competência 5, que confere 200 pontos a quem conseguir e deve contar 5 itens bem certinhos na mão, pessoal. Tem que ter quem faz, o que faz, como faz, para quem e qual é o desdobramento ou resultado esperado. Essa é uma proposta de intervenção completinha nos parâmetros atuais de correção. Lembrando que um texto de excelência no Enem não apresenta apenas nua e crua a proposta de intervenção no último parágrafo, mas faz um último parágrafo que retoma a problematização, escreve, elabora a proposta de intervenção e fecha o raciocínio com uma afirmação síntese. Esse é o modelo mais elementar e interessante de se fechar um texto Enem. Então, olha só, pessoal, se você tem alguma dificuldade em relação a perceber os critérios ou competências de correção, a minha sugestão, meu pedido e orientação é que você olhe com carinho, cautela e compreensão todos os itens tratados ou na cartilha ou no guia do participante. E aí você tem como praticar a empatia e a alteridade com o seu corretor e se colocar no lugar dele, pensar, puxa vida, ele é um leitor do meu texto. Será que ele se sente convencido com essa minha proposição? Será que é suficiente elaborar desse jeito? Ou eu posso ser mais claro, didático, convincente e, quem sabe, contundente na exigência da proposta de intervenção? Bem, não é tarefa simples, pessoal, mas é necessário se colocar no lado, na função de quem procura selecionar, entender e categorizar os melhores textos. Então, isso a gente só consegue quando
tenta visualizar o texto de uma maneira mais distanciada, aplicando a gente mesmo os critérios de correção. Que tal? É um ótimo exercício. Fazer um texto, trocar com colegas, ou mesmo fazer um texto, guardar e depois aplicar cruel ou severamente ou generosamente os critérios de correção. Bom trabalho, gente, bons estudos. E olha só, não precisa ser uma mosquinha curiosa, é só estudar seguindo cuidadosamente os critérios, as competências avaliadas, que a gente consegue também garantir um bom desempenho e fazer com que o nosso texto vá para cima, para além dos 800 pontos. Tchau, tchau, gente!